Eu quero começar esse vídeo fazendo uma pergunta. E essa pergunta, ela poderia resumir todo esse vídeo, sabe? Se eu tivesse que resumir esse vídeo a uma frase, a uma sentença, seria a seguinte: é pedir muito fazer isso todo jogo? Essa pergunta, essa sentença, ela resume esse jogo do Lakers contra o Raptors. Durante todo o jogo, isso ficou martelando na minha cabeça. É pedir muito ter esse esforço na defesa todo jogo? É pedir muito, senhor DeAndre Ayton, você jogar assim todo jogo? Ou pelo menos na maioria dos jogos? Eu fiquei perguntando isso o jogo inteiro, cara. Por quê? Porque hoje foi uma atuação magistral do Lakers? Cara, não. Foi um jogo, exemplar, maravilhoso? Não, não foi. Foi um jogo onde o Lakers teve seus problemas, né? Um primeiro tempo errático, inconsistente, né? Onde conseguiu abrir vantagem, mas depois cedeu ali uma run longa pro Raptors, né? Problemas no perímetro e tudo. Então não foi um jogo espetacular. O segundo tempo melhorou bastante. O segundo tempo, de fato, melhorou bastante. Especialmente na parte defensiva. Mas ainda assim, o Lakers teve suas falhas. Mas quando você compara o jogo que o Lakers fez hoje com os jogos que o Lakers fez contra Blazers, contra Charlotte, contra Sacramento, cara, hoje foi outro time. Hoje foi outro time. E não só em parte técnica, mas especialmente na parte de querência, né? A querência que eu sempre falo, que falta muitas vezes pro DeAndre Ayton e tudo. Hoje, o Lakers tava com muita querência, sabe? Mobilização, engajamento defensivo. São coisas que o Lakers não vem apresentando na temporada. Muito do que faz a defesa do Lakers ser uma das piores defesas da NBA é a falta de engajamento. É a falta de atenção. É a falta de fato, querer defender, de querer fazer a diferença na defesa. Não tô falando que é só isso, mas o torcedor do Lakers não vai concordar comigo. Em muitos jogos, você vê nitidamente que os caras estão defendendo sacanagem, que os caras estão na preguiça. Não tô falando que se eles jogassem na vontade todo o jogo, a defesa do Lakers seria a melhor da NBA. Não, mas com certeza seria bem melhor do que vem sendo. Com certeza seria bem melhor. E hoje, especialmente no segundo tempo, e especialmente ainda mais no quarto período, a gente viu os jogadores do Lakers querendo muito defender. Nos primeiros 8 minutos do quarto período, o Lakers cedeu só 7 pontos, cara. Foram só 7 pontos cedidos nos primeiros 8 minutos do quarto período. No quarto período inteiro, o Lakers cedeu 13 pontos, cara. 13, entendeu? Contestando bem os arremessos, forçando turnover, forçando erros, sabe? Cavando falta ofensiva. Foi um quarto período defensivo muito bom, muito bom. E essa frase, foi um quarto defensivo muito bom, eu devo ter usado, me referindo ao Lakers, cara, se bobear umas 2 vezes na temporada inteira. É difícil você pescar na temporada bons períodos defensivos que o Lakers fez. É difícil, cara. Você não fecha uma mão. Você não fecha uma mão de bons quartos defensivos que o Lakers fez. Hoje foi um desses. O quarto período defensivo do Lakers foi muito bom. Claro que teve muito também do Rajakovic ter demorado um século para voltar com o Scottie Barnes, né? O Collin Boyles ter saído do jogo com a mão machucada também fez a diferença, né? O Raptors sentiu demais a saída do Collin Boyles. Claro que isso também entra na conta, mas para mim o principal motivo que fez o Raptors só conseguir 13 pontos no quarto período e só 26 no terceiro foi a defesa. Foi a defesa do Lakers, foi o engajamento, sabe? Foi de fato querer, mano. Querer defender, querer ganhar o jogo. E aliado a isso, teve, né, um DeAndre Ayton, um Dominator, fazendo jus ao nome. Hoje dá pra dizer que o DeAndre Ayton foi Dominator. O Dominator que a torcida do Lakers esperava ver quando ele chegou, né, um DeAndre Ayton querendo, sabe, mostrar serviço, né, motivado por jogar com o Luke LeBron, por jogar no Lakers e tal, né, jogando motivado pra buscar um novo contrato. Esse DeAndre Ayton hipotético, hoje ele apareceu. Hoje a gente viu um DeAndre Ayton querendo. Um DeAndre Ayton que em 33 minutos meteu um duplo-duplo de 25 pontos e 13 rebotes. E detalhe, com 100% no field goal. Ele terminou o jogo com 10 de 10 nos arremessos de quadra. E aí eu vou te trazer um
um dado que, pô, vai te fazer cair da cadeira, meu guerreiro. Você sabe quantos jogadores na história do Lakers, tá, tiveram 25-10 com 100% de aproveitamento nos arremessos? 4. Will Chamberlain, Mitch Kupchak, Shaquille O'Neal e Dominator. Esses são os únicos jogadores na história do Lakers a terem um 25-10 com 100% de aproveitamento. O Ayton é o primeiro desde 2003 a conseguir isso. Esse é o Dominator que o Lakers quer. Esse é o Dominator que o Lakers precisa. Eu sei que é complicado o cara jogar nesse nível toda a noite. Se o Ayton jogasse nesse nível toda a noite, pô, ele seria All-Star, gente. Ele já teria assinado um contrato máximo, né? Ele não tinha nem saído do Phoenix Suns. Se o Ayton jogasse toda a noite que ele jogou hoje, ele estaria no Phoenix Suns até hoje, camisa aposentada, sabe? O problema do Ayton é exatamente esse. Ele não consegue jogar nesse nível toda a noite. E não é físico. Na minha opinião, é aqui, ó. É cabeça. É foco. Foco. É querer ser o Dominator toda a noite. E isso é uma crítica que eu faço ao Ayton desde a época de Phoenix. Parece que o Ayton, ele não quer, sabe? Parece que ele foge do protagonismo, ele foge da responsabilidade. Parece que ele só quer ir lá fazer o joguinho dele, fazer um duplo-duplo mentiroso, cheio de estatística vazia e ir embora. Parece que ele não tem essa ambição. O jogador tem que ter ambição, cara. O jogador tem que ter um pouco de ego. Só que o Ayton parece que não tem, mano. E o que me mata é que, nitidamente, ele consegue jogar do jeito que ele jogou hoje, toda a noite. Ele consegue. Só que ele não quer. Você tá ligado? Aí tem os jogos dele onde ele tá totalmente foda-se pro jogo, onde ele tá dormindo. E tem jogo como o de hoje, onde ele tá ligado no 220 o jogo inteiro. Atenção, chamando o jogo, dando opção pra Luka, pra LeBron. Inclusive, mais um ótimo jogo da dupla, né? Luka, apesar, né, do aproveitamento geral dele não ter sido bom, 8 de 23, cara, 5 de 12 pra 3 pontos, 7 assistências, né? Isso em 34 minutos, tendo ali alguns bons flashes defensivos e tal. Teve uma jogada dele pra cima do próprio Colin Boys, né? Que foi a jogada que machucou o Marlon Boys, inclusive. Foi jogadaça, roubadaça de bola dele, né? Então o Luka fez um bom jogo, o LeBron fez um ótimo jogo, 24 pontos pro LeBron, 7 assistências, com 9 de 17 no geral, 2 tocos, 2 bolas de 3. O LeBron James, que desde a virada do ano, ele tá com média de 26,77, cara, com 1.2 steal, quase um toco de média, 53% de field goal. O LeBron tá jogando pra caralho. E aí hoje a gente teve uma tempestade perfeita pro Lakers, que foi LeBron jogando muito bem, Luka fazendo um bom jogo, especialmente arremessando pra 3, Dominator no modo Dominator e o time engajado na defesa. E o resultado, 110-93 contra o Toronto Raptors. Ótima vitória contra um muito bom time. O Raptors é um time muito bom. Beleza que tá lidando com desfalque, RJ Barrett e Jakob Poeltl, né? Aparentemente sacrificaram o Jakob Poeltl, né? Morreu o coitado do homem, não joga mais. Hoje ainda perdeu o Marlon Boys ali pro segundo tempo e tal, então beleza. Tava desfalcado, mas ainda assim é um bom Toronto Raptors, um bom Toronto Raptors que fez ali um bom primeiro tempo, né? Que teve ali um Brandon Ingram vindo para 19 pontos, um Scottie Barnes para 22, né? Um Mamuk Kelashvili vindo para 20, vindo do banco. É um bom time o Toronto Raptors. E o Lakers venceu bem, podendo colocar o seu banco para fechar o jogo. Inclusive eu falei do trio, né? LeBron, Ayton e Luka, tem que elogiar o Hachimura hoje. A temporada do Hachimura é constrangedora de ruim? Sim. Mas hoje, cara, as 2 bolinhas de 3 que ele matou no terceiro quarto, importantíssimas, tá? Importantíssimas pro Lakers ter conseguido desgarrar e ter ido pro quarto período vencendo por 7. Importantíssimas bolinhas que ele achou, tá? Tem que ser elogiado. Tem que ser elogiado nosso mano Hachimura. O nosso mano Vando, muito bem na defesa, né, 2 steals, 2 tocos pro Vando. O quarto período dele foi muito bom na parte defensiva. Tem que elogiar. Agora, Gabe Vincent, ridículo de ruim. Jackson Hayes, ridículo de ruim. Né? Aí beleza, esses caras foram realmente horrorosos. Smart hoje também fez um jogo ofensivo abaixo, mas na defesa eu até gostei do que ele ofereceu. Laravia fez um jogo muito ruim, tá? Laravia, inclusive, fase ruim do Laravia, né? Ele que teve alguns momentos muito bons na temporada, mas ainda falta consistência pra ele. Isso é um outro problema do Lakers também, né? A falta de consistência, né? Jogadores
muito oscilantes. O Ayton é o grande exemplo de oscilação, mas o próprio Laravia, o próprio Smart, né, Vando, Hashimura, é um time muito inconsistente. Só que de vez em quando tem noites onde as coisas dão certo, e hoje deram certo pro Lakers. Foi um jogo bom, gostei bastante mesmo do jogo do Lakers. Foi muito melhor do que Toronto no perímetro, né? Enquanto o Raptors chutou 7 de 32 para 3, Lakers chutou 14 de 36, né? Com 5 do Luka. Né? O Lakers sofreu com turnovers e tudo, foi um problema, mas no segundo tempo sofreu um pouquinho menos, né? E para mim o principal, além da atuação individual do Ayton, que foi incrível, importantíssima, né? Os melhores momentos do Lakers na temporada foram com o Ayton jogando bem, sabe? Você pega aí os ótimos jogos que o Lakers fez. Nesses ótimos jogos, o Ayton jogou bem. Tô falando que o Ayton é termômetro. Não, o grande termômetro do Lakers é o Luka. O Luka é o termômetro. Se o Luka tá bem, o Lakers consegue ganhar. Se o Luka tá mal, o Lakers não tem a mínima chance de ganhar. O Luka é o termômetro. Mas é uma constante nos jogos bons do Lakers, cara. O Lakers jogou bem, o Lakers ganhou bem. O Ayton jogou bem, provavelmente. Por isso que é importante ele jogar bem mais vezes. Porque aí você vai ter um Ayton jogando bem, aí você tem um Luka jogando bem, aí você tem um LeBron jogando bem. Se um ou dois roleplayers ali tiverem um joguinho melhorzinho e o time ter um engajamento bom na defesa, cara, o nível do Lakers sobe muito, entendeu? O nível do Lakers sobe muito. Mas o problema é fazer isso toda noite, né, cara? Esse é o grande desafio do JJ Redick. É conseguir dar consistência pra esse time. Ele ainda não conseguiu. Prova disso é que antes da vitória de hoje, o Lakers havia perdido para Blazers, jogando muito mal, foi atropelado para Charlotte. Antes teve a derrota para Sacramento. Só que no meio disso teve o atropelo contra Atlanta, num puta jogo coletivo, entendeu? É foda, o Lakers é essa montanha russa. Hoje jogou bem, ganhou, boa vitória em casa, importante. Vai pegar agora Denver na madrugada de terça para quarta, depois pega o Clippers na madrugada de quinta para sexta. A sequência do Lakers vai ser duríssima, pega Dallas depois também. Essa semana vai ser complicada pro Lakers. Mas também se o Lakers conseguir passar bem dessa semana, a moral que vai entrar na próxima, onde vai ter adversários bem acessíveis, né, contra, né, depois pega Chicago, Wizards, né, Brooklyn. A moral que o time vai entrar na próxima semana vai ser gigante também. Então essa semana ela pode ser um mini divisor de águas aí pro Lakers. Vamos ver. Sobre o Raptors, só pra encerrar aqui o vídeo, que já ficou, né, um tanto quanto longo. É um jogo muito, assim, o segundo tempo muito abaixo. Com exceção ali do Scottie Barnes, do Mamu e do Ingram, não tem muito o que salvar no time do Raptors hoje. O Marlon Boyce vinha fazendo um ótimo jogo, mas acabou tendo um problema ali na mão, teve que ficar fora do jogo, preocupa bastante pra sequência. Quickly, um jogo muito ruim, Agbaji horroroso. Aí você teve ali um Jonathan Mogbo entrando ali pra substituir o Marlon Boyles e não conseguindo. Jamal Sheed bem na defesa, mas assim, bem mais ou menos na defesa. E no ataque horroroso, 1 de 8, né, nos arremessos de Jamal Sheed. Gradey D, que eu nem preciso comentar, né? A temporada dele é outro que tá tendo uma temporada constrangedora de ruim. Perímetro do Raptors muito mal. O time sofreu muito no garrafão hoje, né? Por conta do DeAndre Ayton. Sofreu muito nos rebotes também, né? A falta de um pivô de origem é muito sentida nesse Raptors, apesar do Barnes e do próprio Marlon Boyles quebrarem muito bem o galho ali no garrafão, mas quando o Raptors enfrenta um pivô bom e que joga bem, eles sofrem. E hoje foi o caso em relação ao Dominator, né? E é isso, um jogo fraco do Raptors no geral. E no quarto período, o Raptors foi totalmente anulado pela engajada defesa do nosso Leicudo, tá? Minha gente, é isso, viu? Obrigado pela sua audiência, tá? A gente se vê mais tarde com mais vídeo. Eu não garanto que vai ter Switch TV Show, porque eu tô fora de casa e, né, amanhã vai ser meio corridinho. Ainda mais porque a rodada começa mais cedo amanhã também. Então, talvez amanhã não tenha Switch TV Show. O que é garantido que vai ter, na parte da manhã, é o resumo do domingo de NFL, tá? Logo de manhã sim, lá pelas 11, 11h30, deve sair o resumo, deve sair a minha análise dos dois jogos do domingo, né? A vitória do Rams e a vitória do... Meu Deus! Patriots, caramba, tive um pequeno lapso. Isso vai ter na parte da manhã, ali por volta das 11, 11h30.
Agora, Switch TV Show eu não garanto que vai ter. Mas se tiver, deve sair lá 1, 2h30 da tarde, deve sair. Agora, o que vai ter bastante amanhã é análise, né? Amanhã vai ter bastante jogo, né? A rodada amanhã vai ser o dia inteiro, né, de jogo. Começa já 3 da tarde, se não me engano. E vai acabar só à noite, com o Heat e o Warriors, né, jogando meia-noite. Então amanhã vai ter muito pós-jogo saindo, né? Cavs e Thunder se enfrentam. Vai ser um jogo interessante também pra ver. Então fica ligado, amanhã vai ter muito conteúdo saindo. E é isso, né, gente? Tamo junto. Beijo. Não se esqueça de usar o cupom SWITCH10 na Centauro para garantir 10% de desconto nas suas compras. Centauro é a parceira do canal para essa temporada. Valeu, Centauro! E um abraço, gente. Valeu. E Dominatam, por favor. Seja mais Dominatam. Queremos mais Dominatam. Especialmente a torcida do Lakers, que quer e precisa de mais Dominatam, né? É isso. Acorda, Dominatam. Acorda. Você é bom, Dominatam. Você é bom jogador. Só que às vezes você esquece que você é bom. E às vezes você não quer ser bom. Queira ser bom. Queira ser bom. Esse é o pedido do torcedor do Lakers. Eu não sou torcedor do Lakers, mas eu estou aqui representando o torcedor do Lakers quando eu faço esse pedido pra você, DeAndre Ayton. Queira ser bom. Você consegue. É isso, gente. Valeu, um abraço e tchau.